Advogados do diabo se identificam com causas de opressão e são capazes de esforços leais e sem recompensa por uma causa ou por um ideal criativo. Eles têm capacidade para grandes atos de abnegação, em nome do dever ou da responsabilidade com outros. Relativamente desapegados da necessidade de sucesso imediato, 6 são capazes de trabalhar sem a recompensa do reconhecimento público. Estão dispostos a lutar contra as adversidades e contra o status quo, por um empreendimento arriscado que vale a pena, sobretudo se em colaboração com aliados. 6 trazem insights para processos psicológicos profundos. Estão dispostos a sofrer, a se sacrificar e a retomar a causa. Ambientes hierárquicos com linhas de autoridade claramente definidas e áreas problemáticas claramente definidas são atrativos para os 6. A força policial e programas de graduação universitária. Um 6 preocupado com figuras de autoridade ou se ajustará rigorosamente às regulamentações ou se organizará contra elas, numa postura anti-autoritária. São atrativas posições autônomas, onde não haja nenhuma autoridade nem patrão. Empregos fóbicos onde a competição é minimizada e onde o 6 possa trabalhar por trás de um líder forte. Empregos contrafóbicos que envolvam perigo físico ou a defesa de causas de oprimidos. Reparador de pontes, o brilhante tático empresarial que salva a firma e depois se afasta. Ambientes não atrativos para os 6 incluem empregos de muita pressão que envolvam decisões imediatas e onde não seja possível nenhuma preparação com antecedência. Empregos de alta exposição, competitivos, com diretrizes ambíguas e muitas manobras nos bastidores. 6 famosos. Woody Allen, que representa a si mesmo, com um clássico 6 fóbico. É um bem conhecido advogado do diabo. Outro é Gordon Liddy, o contrafóbico, que abafou por um tempo o escândalo Watergate da administração Nixon, e que relata ter se armado de coragem para comer um rato porque tinha medo deles. Também teve de ficar na prisão um período mais longo que os outros acobertadores, por instigar uma demonstração de força. Ele se convencera de que, sem essa demonstração, teria sido alvo dos outros prisioneiros. Outros exemplos: Krishnamurti, Jane Fonda, Reverendo Jim Jones, Sherlock Holmes, Hitler fóbico, Hamlet contrafóbico, Papa João Paulo II. Estilo intuitivo. Crianças amedrontadas vão desenvolver estratégias para sobreviver emocionalmente. E parte desse sistema de sobrevivência repousa na identificação de fontes de dano em potencial. 6 descrevem um modo de prestar atenção que acreditam torná-los sensíveis às intenções não expressas de outras pessoas. Dizem que se sentem ameaçados pelos sentimentos não confessados de outras pessoas e que confiam na exatidão daquilo que veem. 6 conscientizados de si mesmos sabem também que são mais propensos a atribuir sua própria hostilidade a outras pessoas e que qualquer acuidade intuitiva depende de sua capacidade de distinguir uma projeção de uma impressão objetivamente precisa, que não dependa de indícios físicos. O depoimento a seguir vem de um homem que tem sido ativista sindical a maior parte de sua vida adulta e que aprendeu a confiar em seu estilo de intuição na tomada de decisões. Tem uma ótima antena para as más intenções das pessoas. Tive patrões que, por vontade própria, foram vis e opressores, e eu percebia isso neles. Muitas vezes, em meu trabalho de organização, quando tinha transações com eles, o medo e a raiva saltavam para fora de mim. Talvez de forma desproporcional, e talvez associados a uma ideia ruim específica sobre o que eles faziam exatamente. Embora nisso eu pudesse estar totalmente por fora.
De certa forma, eu tinha percebido corretamente que eles não agiam de boa fé. Outras pessoas, também autoridades, de algum modo provocavam aquilo em mim. Então, comecei a me perguntar quando eu reagia: será algo em mim? Algum botão sendo apertado? Alguma velha ferida sendo tocada? Ou será algo que o outro sujeito faz? Esse homem tem uma capacidade bem desenvolvida de observação de si mesmo. Se ele fosse menos perceptivo da necessidade de diferenciar projeções e outras impressões, mais intuitivas, talvez pudesse ser perfeitamente um daqueles que chegam ao consultório do terapeuta reclamando de perseguição por parte de patrões e de outras figuras de poder em sua vida. O ponto de vista paranoico tem, em geral, alguma base de verdade, mas o insight objetivamente correto que um 6 é capaz de ter é muitas vezes desgastado por uma interpretação errônea. Embora esse 6 possa ter precisão psicológica quanto ao patrão estar sentindo certa negatividade, ele pode exagerar drasticamente essa negatividade. Ele tenderá, então, a se defender contra as más intenções do patrão, deixando assim o patrão com raiva, o que, para um 6, parece a comprovação do fato de que o patrão foi o tempo todo hostil. 6 relatam um segundo estilo de intuição que parece se originar da necessidade de adotar na infância uma postura de vigilância em relação aos adultos e de prever como eles agirão. Essa é uma estratégia de sobrevivência fascinante, que uma criança medrosa tende a adotar e que pode então continuar na vida adulta como um fator despercebido no modo de um 6 prestar atenção. Esta psicóloga clínica descreve a sua vigilância quando criança. Minha especialidade era conseguir entender como as pessoas funcionavam. Se eu estivesse estudando um garoto na sala de aula, olhava atentamente o seu rosto, sempre que alguém falava com ele. Via um brilho nos olhos quando alguém, do outro lado da sala, dizia alguma coisa, ou pensava ver emoções passando pelo seu rosto, embora também soubesse que, na realidade, o rosto não estava mudando em nada. Eu pensava que, se observasse o rosto do menino bastante tempo, poderia entender o que ele achava de todo mundo naquela sala. Se eu quisesse saber o que alguém pensava, olhava seu rosto e ficava imaginando sua aparência sob determinadas condições. O rosto ia ficar tenso ou relaxado, se eu dissesse que gostava da pessoa. Se eu me candidatasse a monitora da turma, ia ver sorrisos ou o rosto ia se fechar de uma vez? Eu estava convencida de que não errava, porque era um verdadeiro estudo o que eu fazia, e eu agia com base no que pensava ver nos rostos. Mas naquela época eu não conferia as informações, a não ser indiretamente comparando anotações com algumas amigas especiais. Hoje, em minha prática de terapia, vejo uma porção de camadas nas formas como membros da família interagem entre si. Vejo aquilo que chamo de rosto interior, o que me revela suas próprias emoções. De vez em quando, me permito imaginar padrões de cores se movendo no ar entre os membros da família e tento captar a impressão daquilo que as diferentes cores e as relações de energia mostram sobre as formas dessas pessoas interagir em suas vidas. Essa psicóloga clínica tem um bom alcance de sua capacidade de desviar a atenção de seus clientes para se permitir imaginar a situação interior deles. Ela também tem bastante percepção de que pode estar erroneamente atribuindo características a seus clientes que são, na verdade, projeções suas. Mas está em boa posição para verificar se está certa ou não com seus próprios clientes. Se o que a psicóloga vê se baseia puramente na projeção de seus próprios sentimentos inconscientes em relação aos seus clientes, não há nenhuma intuição em operação. Sua tarefa intuitiva seria ter a capacidade de diferenciar o insight
que brota a partir de seus devaneios de imagens e quaisquer imagens que possa estar projetando mentalmente. Se ela aprender a reconhecer essa diferença, haverá duas consequências importantes. Primeiro, ela pode se libertar do ciclo de falsas informações que a projeção perpetua. Segundo, ela pode desenvolver a capacidade de reconhecer a diferença entre imagens direcionadas por ela mesma e as impressões visuais precisas, que surgem espontaneamente de um estado mental de clarividência. Seu trabalho seria desenvolver seu observador interior, até o ponto em que ela possa reconhecer os desvios internos de atenção a que já está procedendo, quando vê corretamente as relações familiares simbolicamente representadas por cores e padrões no ar. Como todas as pessoas, 6 muitas vezes não têm percepção das questões centrais que governam suas vidas. Um indivíduo 6 talvez acredite que ele ou ela não tem mais medo do que as demais pessoas e talvez ignore o fato de que hábitos mentais e emocionais podem tornar a pessoa cronicamente apreensiva. Como pessoas que vivem numa zona de guerra em que subitamente há uma declaração de paz, advogados do diabo muitas vezes só admitem o medo que tiveram após o medo começar a se dissipar. 6 avançarão com mais rapidez rumo às suas capacidades superiores se iniciarem terapia ou uma prática de meditação em conjunto com um programa de exercícios físicos. Pessoas medrosas estão centradas na cabeça. Elas esquadrinham o ambiente e tentam imaginar meios de sair de situações que as force a agir. Acima de tudo, uma pessoa medrosa quer uma postura intelectualmente correta a partir da qual rechace possíveis oposições, como se uma análise brilhante substituísse a necessidade de tomar iniciativa. Muitos 6 experimentam práticas espirituais que especificamente constroem confiança na capacidade do corpo se mover intuitivamente, tal como a yoga tântrica ou as artes marciais. A coragem depende da capacidade corporal de agir adequadamente, a partir de um estado não pensante da mente. É fazer antes de pensar, um tempo em que o corpo age antes que a personalidade adquirida tenha tempo de intervir. Faz 1 ano que passei a correr diariamente, e eu gostava da coisa até o ponto em que minha mente era obrigada a ceder o controle. Era ótimo correr com uma companhia. Nós corríamos e conversávamos, ou mesmo sozinho, desde que eu pudesse pensar enquanto corria. Havia uma subida no caminho para a pista onde a gente corria, e eu descobri que me saía maravilhosamente desde que eu tivesse bastante fôlego para conferir quem eram as pessoas por quem eu passava. No topo, quando a subida ficava íngreme, eu tinha fôlego apenas para prestar atenção a quem passava e saber quem estava lá ou apenas correr. Descobri que, se não tivesse ninguém correndo comigo, tinha de parar toda hora para recuperar o fôlego e poder assim vigiar quem estava à minha volta enquanto eu corria. Para um 6 que ainda tem o hábito de pensar antes de agir, até mesmo o ato de correr entre pessoas numa rua, sem ter a energia para fiscalizá-las, pode ser uma aflição. Essa corredora 6 não se fará corajosa tendo pensamentos corajosos, nem se forçando a correr às cegas. Seria útil para ela aprender a desviar seu foco de atenção da cabeça para o corpo e poder reconhecer a diferença entre o momento em que seus pensamentos controlam sua corrida e o momento em que pode liberar os pensamentos, porque confia que seu corpo agirá de modo a protegê-la. Considere a diferença entre a corredora que se protege conferindo o seu entorno e esta experiência relatada por uma usuária do metrô de Nova York. Frequentei a City University em Manhattan e usava o metrô para ir às aulas. Nunca me preocupava com as viagens de dia quando havia multidões, e eu podia ler meus textos todo o trajeto
desde a estação da rua Delancey. Quando eu tinha aula à noite e tinha de esperar sozinha na plataforma, eu ficava muitas vezes apreensiva e combinei com meu namorado de me encontrar na Delancey e a gente andar juntos até minha casa. Uma noite, um louco entrou no vagão. Ele fazia caretas e cerrava os punhos e começou a dizer palavrões andando pelo corredor. Havia pouca gente no metrô e ninguém tinha coragem de olhar no rosto do louco. De repente, ele descobriu alguém no assento de trás de mim, apontou, praguejou e veio em nossa direção. E então eu me vi bloqueando sua passagem. Meu corpo tinha se erguido e eu ouvi minha voz falando com o sujeito sem saber o que eu devia dizer. Ainda não consigo me lembrar do que eu disse, mas sei que, ao ver uma arma na mão dele, não tive medo algum. Eu parecia estar repetindo os movimentos de algo que já tinha acontecido antes. Não me surpreendi quando vi 2 braços pegando-o pelas costas numa chave de cabeça, nem quando arranquei a arma da mão dele quando ele apontou o meu rosto. Quando encontrei meu namorado na Delancey, eu estava tão impassível que ele teve dificuldade em acreditar que minha história fosse verdadeira. A dúvida é o meio caminho andado na tomada da decisão. Temos uma ideia e então pensamos nas ressalvas do tipo sim, mas, que dão forma adequada à ideia e retiram dela quaisquer pretensões ou erros. Decisões se tomam primeiro expondo uma ideia e depois contrapondo a mesma ideia com objeções que modificam o ponto de vista original. Na arena intelectual, um ceticismo saudável produz boa ciência, procedimentos testáveis e análises racionais definidas com clareza. Aqueles, porém, que são demasiadamente voltados para o ceticismo, podem obliterar suas experiências genuínas de vida interior, duvidando da existência delas, quando a atenção retorna para o estado pensante da mente. O apóstolo de Cristo Tomé, o cético, exemplifica a postura mental de um 6. Tomé acreditaria desde que tivesse a presença física do Mestre e o apoio dos discípulos com a mesma orientação mental. Quando Cristo morreu, Tomé perdeu a fé e duvidou que suas experiências com o Mestre tivessem sido reais. Após a crucificação, Cristo ressuscitou e apareceu para vários de seus seguidores. Apareceu para o cético Tomé, e vendo que este estava angustiado pela perda da fé, ofereceu a própria mão crucificada para ser tocada, de modo que a fé de Tomé, em sua rematerialização, fosse reforçada. Dos 12 discípulos, Tomé recebeu a prova mais tangível dos mistérios. Sua mente, porém, não era capaz de aceitar a evidência de seus próprios sentidos. Para o ponto 6, um ataque de dúvida pode questionar toda uma crença ou opinião estruturada. Um contratempo num projeto, uma discussão num relacionamento, podem anular meses de confiança construída gradualmente. É como se o alicerce de uma estrutura bem construída fosse questionado e a estrutura tivesse de ser reconstruída ao se descobrir uma goteira no telhado. A necessidade de reafirmar, vezes sem conta, um compromisso. Será que eu o amo? Sim, creio que sim. Há uma necessidade de criar estruturas mentais para garantir a continuidade. Depois que eu me formar, depois de que as crianças crescerem, nada é permanente. Uma pequena suspeita e a dúvida começa a florescer. A prática budista chama esse hábito de mente cética. Em certa medida, todos os que iniciam em meditação estão propensos a contrariar a própria experiência, imaginando se realizaram mesmo alguma coisa. Entretanto, se a fórmula mental sim, mas se torna compulsiva, então os desvios de atenção, que levam um mediador a estabilizar a percepção num estado não pensante da mente, impelem, muitas vezes, a formação de uma barragem de pensamentos céticos, de alto grau de credibilidade,
que age como um conduto de volta ao estado pensante. É preciso muita fé para 6, acostumados à mente cética, prosseguirem com sua prática de meditação, com um caso amoroso ou com um projeto que lhes aumente as esperanças, quando, para eles, sinais de êxito são facilmente apagados por pensamentos do mesmo grau de credibilidade e que anulam racionalmente experiências positivas. Do ponto de vista da prática da atenção, porém, a fé não é uma questão de acreditar em falsas promessas ou de usar da vontade para manter a fé fortalecida. A fé pode ser vista simplesmente como a capacidade de manter a atenção estabilizada em experiências positivas verídicas, mais do que incorrer num estado de atenção tendencioso, onde o questionamento de experiências positivas pareça mais real do que elas mesmas. Subtipos: são preocupações que se desenvolveram durante a infância, como forma de manter a segurança numa vida dominada por autoridades indignas de confiança. Força, beleza, no relacionamento com uma pessoa. A preocupação com a força advém da necessidade de desenvolver poder pessoal como uma compensação por sentir medo. Isso pode se transformar numa apresentação falsamente machista, no homem contrafóbico, e numa preocupação com o poder de afetar homens sexualmente em mulheres contrafóbicas. A beleza é uma preocupação com a estética, sobretudo no ambiente material e na aparência física. Concentrar-se objetivamente na beleza física facilita o hábito de conferir o ambiente em busca das possibilidades dos piores desdobramentos. Tanto os homens quanto mulheres têm essa preocupação com a beleza. Há uma verdadeira falta de confiança nas pessoas. Por isso, logo que você se torna íntimo em bases permanentes, fica com medo de que sua parceira faça alguma coisa com você. De um lado, você fica com medo de ser abandonado, e de outro, fica muito crítico da pessoa amada quando ficam muito próximos. Por isso, você se protege sendo forte e um pouco frio. Calidez na área da autopreservação. Manter a afeição das outras pessoas é um meio de desarmar a hostilidade em potencial. Se as pessoas gostam de você, não é preciso temê-las. Quando faço meu atendimento em terapia, sinto um forte impulso de me alinhar com meu cliente contra o seu problema. É uma ligação tipo nós dois contra tudo, que dura até o momento em que tenho de apontar os deslizes na argumentação do meu cliente. Nessa fase, tenho de lutar para não me tornar distante, nem muito suscetível a exagerar pequenos sinais de retraimento por parte de meu cliente. O dever na área social. Aderir a regras e a compromissos de comportamento social é uma forma de garantir a lealdade. Quando estava na faculdade, fui politicamente ativa num grupo de jovens sionistas. Estávamos empenhados em estudar e levar nossas habilidades para viver em kibbutzes, em Israel. Quando meus interesses mudaram da ideia de imigrar, percebi, chocada, que me tinha tornado tão centrada em nossa causa que nem sequer tinha certeza de conhecer as pessoas com que trabalhei por mais de 3 anos. O que ajuda 6 a evoluir? 6 frequentemente entram em terapia ou começam uma prática de meditação, devido a uma longa história de coisas incompletas. A procrastinação assume várias formas, mas se centra sobretudo no término dos projetos. Casos típicos são uma mudança contínua de emprego, problemas em confiar em superiores e colegas de trabalho, e a invenção de razões para debandar perto da conclusão bem-sucedida de um projeto. 6 buscam ajuda porque têm medo e porque frequentemente sentem problemas sexuais que eles equiparam a temores não resolvidos de possuir seu próprio poder pessoal ou força interior. Embora possam parecer estar difundindo um falso alarme, 6 precisam ter seus medos subjetivos levados a sério.
Um exame minucioso desses medos é valioso, porque o 6 é incapaz de determinar quais desses medos são imaginários e quais têm certa base nos fatos. Grande parte da suspeição, em forma de pensamento, é eliminada quando se examina a questão de perto e com neutralidade. Advogados do diabo precisam de ajuda para manter a atenção firmemente concentrada numa meta positiva sem descambar para a dúvida. É tão difícil para um 6 se manter no rumo quanto para um 3 parar. Advogados do diabo precisam de um avanço gradual rumo às metas objetivas, mais do que de um movimento rumo a falsos heroísmos como meio de encobrir o medo. Precisam também ter a percepção de que assumem ideias igualmente falsas de derrota, com base em experiências negativas do passado. É útil que 6 identifiquem as seguintes situações quando elas se manifestarem. Necessidade de checar os medos com a realidade. A não posse de todos os fatos. Lançamento de hipóteses de que as adversidades são maiores do que são na realidade. É útil dar nome aos medos em voz alta para um amigo que dê um feedback de confiança e checar as conclusões sobre fatos com uma opinião neutra. Busca de significados ocultos no comportamento alheio. Necessidade de checar os próprios sentimentos de agressividade quando os outros começam a parecer hostis. Dúvida de que seja possível receber ajuda. Confiança vacilante nos relacionamentos. O outro merece confiança? Questionamento mental da força ou da fragilidade alheia. Necessidade de ter as posições claramente expressas. Necessidade de perguntar aos outros qual a posição deles. Necessidade de concordância com respeito às diretrizes. Vigilância para ver se as ações dos outros correspondem àquilo que eles dizem que vão fazer. Identificação dos momentos em que o pensamento substitui sentimentos e impulsos. Alinhamento com aqueles que não são competentes nem dignos de confiança como forma de impedir o movimento de avanço. Necessidade de permanecer em contato, afastar-se por medo e depois projetar que os outros é que foram embora por raiva. Contração física e eliminação do lúdico, como forma de se manter tenso e vigilante. Reterçamento físico como se estivessem sob ataque. Suspensão de afetuosidade de elogios, que aumenta à medida em que a vigilância se afrouxa. O golpe virá quando eu estiver despreparado. Não confiança em reações viscerais. Desejo de ter a aprovação da autoridade antes de dar um passo. Questionamento da liderança, mais do que a busca de áreas de consenso. Percepção de que lembranças negativas estão mais disponíveis do que as positivas. Lembrar-se de recordar memórias positivas. 6 operam no sulco das memórias negativas. Utilização de uma memória vívida. Imaginar resultados positivos e falar deles. Criar uma dissonância cognitiva entre medos e resultados positivos. Se a atenção ficar presa aos resultados mais pessimistas, exagerar então, através da imaginação, possíveis resultados negativos, a fim de encontrar uma saída. O que 6 deveriam perceber? À medida que a atenção é retirada de preocupações habituais, 6 deveriam perceber reações tais como suspeição de fontes de ajuda em potencial, como subsequente desejo de passar pela situação sozinhos. Afloramento de medos do sucesso, o medo de sobrepujar os pais. A sensação de se tornar passivo à medida que os medos são suspensos, de perder suas vantagens, de aprender a mediar e nunca mais querer competir de novo. O hábito de se concentrar em detalhes negativos numa situação de modo geral boa. Desejo de superar intelectualmente aqueles que dão assistência ao movimento de avanço. Ver o terapeuta, ora brilhante, ora inadequado para a tarefa. Discurso
ininterrupto, deixar a cabeça tomar conta do coração. Discurso e análise substituem a ação sobre impressões viscerais e emocionais. Um sentimento emergente de dúvida sobre si mesmos, que facilmente se projeta, de modo que os outros parecem ter dúvidas das habilidades dos 6. Megalomania. Tornar a tarefa de se transformar muito difícil. Fantasiar feitos impressionantes bloqueia etapas lógicas rumo a objetivos realistas.